volta aqui com um recado especial para vocês. Dentro dele vem uma reflexão que é a seguinte: o que os espíritos dizem a respeito da superpopulação, né? É um problema que a gente tá vendo aí, tem muitas pessoas no mundo, isso deixa todo mundo muito nervoso, né? Muito desesperado. E aí a gente vai, para essa reflexão, a gente vai usar esse livro aqui, que se chama Terapêutica de Emergência, tá? É um livro psicografado por Divaldo Franco e escrito por diversos espíritos, tá? Ele foi escrito por diversos espíritos. Bem legal, maravilhoso. Bom, nessa parte aqui que a gente vai falar sobre superpopulação, a gente está no capítulo 37 do livro e ele se chama assim, Superpopulação e Oportunidade, olha só. E ele diz o seguinte: os estudiosos da população da Terra concluem que a humanidade gastou mais de 1 milhão de anos para atingir a expressiva marca de 1 bilhão de criaturas humanas transitando no corpo físico. No entanto, para alcançar 2 bilhões, passaram exatamente 120 anos. O índice de 3 bilhões foi conquistado em apenas 32 anos e somente em 14 anos o número fez-se surpreendente com 4 bilhões, fazendo prever que dentro de somente 11 anos estejamos chegando à cifra dos 5 bilhões. Disso resulta, conforme os mesmos cálculos elaborados pelo Fundo do Meio Ambiente, que o crescimento populacional, no momento, é de 7,5 milhões por mês, do que resultam 90 milhões por ano, excluindo-se os óbitos igualmente presumíveis. Ainda segundo as mesmas estimativas, respiram a atmosfera terrestre nestes dias 4,5 bilhões de criaturas humanas, o que alarma ecólogos, biólogos, especialistas do comportamento e outros técnicos que temem uma hecatombe geral inimaginável. E aí em nota ele diz o seguinte: os dados constantes desta página foram psicografados em 1980. Diz-se que, à medida que diminui o espaço, aumenta a agressividade dos que ali se encontram. Que interessante, né? Continuando. Fundamentam, todavia, os seus receios em pesquisas materialistas, não se dando conta de que a reprodução da vida física, a semelhança do equilíbrio cósmico e de tudo mais, resulta de uma programação planejada pela divindade, já que é incontestável, mesmo em termos de ciência atual, a certeza de um ser pensante e realizador que se encontra desde antes e existe fora do universo. Não há dúvida quanto à magnitude do momento que passa quando espíritos, por milênios retidos nas regiões de sombra e dor, alucinados e primitivos, vêm sendo recambiados ao corpo a fim de experimentarem a oportunidade evolutiva que os pode liberar da própria situação. Ressurgem, atônitos e violentos, conforme se encontravam, reassumindo as posições primeiras em bandos ou grupos de alucinados, renteando com as possibilidades iluminativas e esperando receber educação e socorro, de modo que se possam integrar no contexto da evolução que ora se opera no planeta. As leis são inexoráveis e ninguém se pode furtar às suas conjunturas. A vida é um processo de crescimento incessante e fatal para o bem.
Embora a morbidez, que parece dominar em toda parte, há também prevalência do amor e explosão de bondade, que comprovando a superior vigilância numa demonstração de que a vida mesma não se encontra ao abandono, ao azar. Necessária a luta, indispensável o choque, para que se possam aferir os valores, selecionar conquistas, identificar realizações. A mensagem do Cristo é clara em todos os seus tópicos, não eliminando a misericórdia para com os maus e ignorantes, antes laborando na necessidade do combate às causas que assim os mantêm, já que todas as ovelhas que o Pai a Jesus confiou serão salvas. Justo, portanto, que todos fruam da mesma oportunidade, colocados na oficina do progresso que os impelirá ao avanço e ao crescimento. Como consequência da circunstância, faz-se imperioso que os cristãos se empenhem nas realizações elevadas, a fim de que brilhe a sua luz nas densas trevas que pairam, de certo modo ameaçadoras, sobre as almas em aprendizado reeducador. Outrora, fascinados pela mesquinhez personalista, os religiosos, esquecidos da finalidade precípua dos postulados que abraçavam, a iluminação dos espíritos no rumo da felicidade eterna, engalfinhavam-se em lutas apaixonadas, quão mesquinhas, disputando-se predomínio espiritual, porque estavam mais interessados na vitória terrestre do que em vencer-se a si mesmos, na tentativa de conquistarem a vida. Dominados pela paixão ultriz, abandonavam o espírito da mensagem, embrenhando-se no matagal das interpretações secundárias e subdividindo-se em grupos que se hostilizavam reciprocamente, todos na vaidosa suposição de possuírem a verdade, olvidavam-se de que a casa dividida rui. Ainda medra muita cisânia e preconceito entre os cristãos, quanto ocorre noutros níveis e denominações de fé que pululam na terra. Sem dúvida que são os mesmos espíritos reencarnados, agora iluminados pela meridiana luz do Cristo. No entanto, dando campo às antigas viciações morais que deveriam superar a qualquer preço de renúncia e abnegação. Volveram a fim de promoverem o progresso pessoal e o da comunidade. Enfermos graves encontram a terapêutica mais avançada e melhor, que é o espiritismo. Todavia, se não vigiam cuidadosamente, resvalam pelos mesmos abismos da insânia ególatra, perigosa, nos quais já tombaram. Estejam advertidos aqueles que amam sinceramente Jesus. O inimigo único, porém, além de si mesmo, é o materialismo, que deve ser enfrentado com decisão, movimentando-se unidos todos os homens de fé para combaterem o adversário pertinaz que se enraiza nas paixões, dentre as quais o egoísmo exerce predominância. O caráter seitista dos religiosos deve ceder lugar ao objetivo da fraternidade, a fim de que todos se sustentem no ideal comum dirigido ao bem geral, que é a grande meta. Os homens estacionam em múltiplos degraus de evolução e de entendimento. Por isso mesmo, abraçando confissões compatíveis com seu estado espiritual e moral. Nenhuma imposição de violência deve predominar na consciência de um homem de fé em relação ao seu próximo.
apresentar-lhe a diretriz, emulá-lo à marcha, expor-lhe a metodologia, são cometimentos justos. Nunca, porém, mediante o escárnio e o desprezo, o apodo ou a acrimônia. Toda criatura é credora de respeito e acatamento pelo que é, pelo modo como se comporta, mesmo quando não se concorde com ela, ou não mereça a nossa simpatia pessoal. Porque o Espiritismo traz o fato imortalista como suporte das suas informações, porque o Espiritismo coloca o discípulo face a face com a razão e a consciência, porque o Espiritismo abre as oportunidades experimentais para a comprovação da divina justiça, porque o Espiritismo melhor incorpora as promessas do Consolador. Ao espiritista cabe a alta responsabilidade do trabalho otimista e ordeiro, de manter a paz, fomentar o bem, preservar a união entre os homens, seus irmãos. Armado no arsenal experimental da fé mediante o fato, pode e deve oferecer os seus valiosos contributos para desanimar, esclarecer e vencer o materialismo, tornando-se um exemplo, o biótipo do verdadeiro cristão. Não avançará, todavia, indene a hora presente e suas injunções angustiantes. Não ficará infenso à agressão aguerrida, nem às ciladas bem urdidas, quão ameaçadoras. Não permanecerá sem os sinais do Cristo, que são as dores excruciantes nele fixadas, como condecorações que o identifiquem no campo de ação. Enriquecido pelo conhecimento e possuído pelo amor, saberá enfrentar as situações penosas e perseverar no tentame sem desfalecimento, demonstrando a preciosidade do metal de que é constituída sua resistência, encorajado na luta até o fim do combate. Unamo-nos, portanto, todos os espíritas, desencarnados e encarnados, nesta arrancada final, quando bilhões de espíritos sequiosos do progresso retornam à Terra e a superpovoam sob o comando de Jesus, e trabalhemos para que mais rapidamente seja alcançado o fanal da perfeição, na vigorosa luta da luz contra a treva e do bem contra o mal. Assinado Espírito de Lins de Vasconcelos. Gente, esse livro é muito bom e eu esqueci de falar, mas vou falar agora da contracapa dele, sobre o que ele traz, tá bom? Terapêutica de emergência, formada graças à contribuição de diversos espíritos, esta obra é repassada de esperança e conforto para aqueles que se encontram aturdidos no abismo das aflições. Lida com atenção, apresentar-se-á como uma terapia otimista, ensejando reflexões e acenando as possibilidades de harmonia e fraternidade tão escassas entre os homens. Ao assimilar seu conteúdo, fazendo bom proveito das suas lições, estaremos a nos transformar para melhor. Portanto, convidamo-lo, caro leitor, a conhecer estas páginas repletas de luz e sabedoria. E lembrando que você ajuda, né, os centros espíritas que trabalham com caridade, ajudam as pessoas que são ajudadas pelo centro espírita comprando as obras espíritas, tá bom? Os livros, o dinheiro dos livros não vai para os médiuns, vai para os trabalhos, né, que eles fazem de caridade. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando da leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.